Facebook. Antes de darmos início aos trabalhos da noite de hoje, gostaria de repassar uma solicitação do berçário desta casa, que continua realizando o trabalho de confecção dos enxovais para as mães mais carentes, as crianças, né, mais necessitadas, que mesmo nessa época de pandemia, a demanda continua, a necessidade, né, continua, e eles estão precisando de sabonete infantil e fralda tamanho P, porque eles montam os enxovais com alguns produtos, além das roupinhas que são confeccionadas. Portanto, quem puder auxiliar de alguma maneira, só procurar algum trabalhador da casa que será direto. Dessa forma, então, para darmos início aos trabalhos da noite de hoje, essa primeira parte, convido a todos para fecharem os seus olhos, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos, numa noite de segunda-feira, para entrarmos então em sintonia com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, os guias e mentores espirituais desta casa, e juntos, em silêncio, com o coração sereno, orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. Dessa forma, damos início então aos trabalhos da noite de hoje com a palestra sobre a cura real. Meus amados irmãos, minhas irmãs, boa noite a todos. Que a paz de Jesus Pai nos envolva a todos e que possamos, através da mensagem da noite de hoje, da reflexão de hoje, nós possamos sair daqui bem melhores do que quando aqui nós chegamos. Mas eu vou repetir aqui o meu boa noite, porque eu achei muito baixinho, embora estejamos com as máscaras, né? Mas eu acredito que o nosso coração, ele pode gritar um pouquinho mais alto. Boa noite a todos. Viu só como pode melhorar? Então, meus irmãos, meus amigos, é uma alegria retornar a essa casa, depois de algum tempo afastada, né? Então, é uma honra estar com vocês, reencontrar corações amigos e perceber o sorriso nos olhares. Que lindo isso! O sorriso nos olhares. Então vamos manter esse nosso sorriso, vamos manter esse envolvimento com o nosso Deus, esse Pai soberanamente justo e bom. E o tema então proposto para a noite de hoje é a cura real. Vamos falar um pouquinho dessa cura real? Antes de nós entrarmos propriamente no tema, tem uma mensagem, na verdade um poema que eu gosto muito, de Kathleen O'Moara, do ano de 1869, e diz assim: curar. E as pessoas ficaram em casa, e leram livros, e ouviram músicas, e descansaram, e se exercitaram, artes, e brincaram, e aprenderam novas maneiras de ser, e pararam, e ouviram fundo. Alguém meditou, alguém orou, alguém dançou, alguém conheceu a sombra,
e as pessoas começaram a pensar de formas diferentes. E as pessoas se curaram. E na ausência de pessoas que viviam de maneiras ignorantes, perigosas, sem sentido e sem coração, até a terra começou a se curar. E quando o perigo terminou e as pessoas se encontraram, lamentaram pelas pessoas mortas e fizeram novas escolhas e sonharam novas visões e criaram novas maneiras de ser e curaram a terra completamente, assim como elas estavam curadas. Profunda, não é? 1869, mais de 150 anos, e nós ainda nos debatemos atrás de uma cura paliativa. Será que nós já entendemos qual é a cura que nós realmente precisamos? Qual é a cura real? O nosso querido, o nosso amado e sempre lembrado Chico Xavier, ele tinha uma frase fantástica. Ele dizia o seguinte: que toda a enfermidade física, preste atenção, toda enfermidade física é um processo de cura espiritual. Então, para que eu possa compreender como se dá esse processo, eu preciso primeiramente voltar o meu olhar para o Evangelho, para a luz do Evangelho e entender o que o Evangelho vem nos trazer. Porque Chico Xavier também dizia que o Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. O Espiritismo é aquilo que nós encontramos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 3 e 4, no Consolador Prometido, que ele nos fala que se nós guardarmos, Jesus nos diz, que se nós guardarmos os seus ensinamentos, que ele rogará ao Pai e ele vos enviará o Consolador Prometido. Ou seja, ele nos enviará o Espírito da Verdade, que vai nos fazer então lembrar aquilo que nós esquecemos, os ensinamentos do Cristo. Revelações que na época nós não é? Nós não estávamos preparados para compreender o que essa luz, o que esse Consolador veio nos trazer. Então, esse Consolador prometido, que é esse véu que foi rasgado, essa luz imensa que é a doutrina espírita, veio nos revelar, porque hoje nós já estamos mais preparados. Embora nós ainda, por vezes, nós ainda recuamos um pouquinho, ainda não aceitamos, ainda temos uma certa resistência para aceitarmos os ensinamentos, mas hoje nós já estamos mais preparados. E veio também nos fazer lembrar ou relembrar aquilo que Jesus nos ensinou e que nós nos esquecemos. Por que é que nós nos esquecemos dos ensinamentos do Cristo, que está escrita onde? Onde é que está escrita as leis de Deus? Em nossas consciências. Então nós sabemos, no fundo nós sabemos
o que é correto, o que é bom, o que é negativo, o que me faz bem, o que me faz mal, o que me traz enfermidades. Porém, eu ainda resisto. Então, meus irmãos, eu até fiz algumas anotações aqui, muito importantes para essa nossa reflexão, que diz assim: muitas são as pessoas que se dirigem às casas espíritas em busca de curas ou de algo que lhes seja concedido sem qualquer esforço. Isso é porque desconhecem os objetivos reais da doutrina espírita. Então, muitos de nós buscamos um templo religioso, uma casa espírita, em busca da cura, em busca de receber algo que eu acredito que eu necessito muito, não é assim? Porém, nós não queremos fazer, nós, né? A maioria de nós não queremos fazer o menor esforço. E aí, quando nós adentramos a uma casa espírita e nós recebemos um atendimento fraterno, e o atendente nos diz: olha, começa a falar, né, sobre a reforma íntima, você precisa fazer um esforço, você precisa tratar melhor as pessoas que te procuram, que te buscam, os teus companheiros de caminhada, você precisa melhorar o seu comportamento, você precisa fazer essa reforma. Algumas pessoas vão embora, porque elas querem a cura imediata. Elas querem o atendimento imediato. A partir do momento que precisa fazer um esforço, olha, né, é interessante fazer uma fluidoterapia, é interessante vir à casa espírita, assistir às palestras. É importante também mudar o seu padrão vibratório. É importante parar com a maledicência, maldade no outro e comentar essa maldade, né? Estender o veneno. E aí, a partir do momento que eu preciso fazer algum esforço, não quero mais não, né? Me indica um lugar onde tenha um médium forte, onde tenha alguém que possa fazer alguma coisa, um trabalho de limpeza na minha casa, né? Alguma coisa assim que afaste todo esse mal. E aí, meus irmãos, o que é que nós conseguimos? O paliativo, não é? Nós conseguimos aquele alívio momentâneo. Nós conseguimos amenizar um pouquinho a dor, mas a causa ainda continua ali. Enquanto eu não me transformo, nada se transforma. Conseguimos entender isso? E se nós abrirmos, como eu já disse, nós precisamos nos voltar muito o nosso olhar. Oi, Doralice. Nós precisamos voltar o nosso olhar para o Evangelho do Cristo. Nós precisamos nos debruçar sobre o Evangelho para podermos compreender os ensinamentos, para podermos relembrar, então, o que o Consolador prometido veio nos fazer relembrar. E aí, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar ali um item que nós não falamos muito. Tem um item lá que nós quase não comentamos. Parece que está um pouquinho fora do nosso radar, que é o item 24 do capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, e lá nós vamos encontrar no item 24 a desgraça real. A desgraça real, nós já paramos para pensar o que é uma desgraça real? E vejam bem,
lá no item 24, diz assim: a desgraça real não é o que o homem supõe. Então, é uma linguagem humana, uma visão limitada. Nós temos ainda uma linguagem um tanto quanto pobre em relação à verdadeira situação que nós estamos, por vezes, passando. Por exemplo, o que seria uma desgraça para nós? Tudo aquilo que não me satisfaça. Tudo aquilo que vem para me contrariar. Não é? Quando nós pegamos lá um diagnóstico médico e lemos lá um resultado que não nos agrada. É doloroso? É. É muito doloroso. Mas quando nós paramos e nos perguntamos, não para quê, mas por quê? Não por quê, mas para quê? O que é que isso veio me ensinar? O que é que isso veio? Porque a dor é uma grande lição. A dor é uma grande mestra. Quando a dor bate a nossa porta, uma mensagem gigantesca. Ela vem me mostrar o que é que está desalinhado, o que é que desajustou nessa minha caminhada e que fez com que o meu corpo reagisse. Porque é assim, todas as nossas dores, como diz Chico Xavier, todas as nossas enfermidades físicas, ela tem um processo de cura espiritual. O que é que está precisando ser curado em mim? Então, quando eu começo a questionar o que é que precisa ser curado em mim, eu começo a compreender a lição. Eu começo a compreender o que é que aquela doença, o que é que aquele problema, aquela enfermidade, aquela situação que eu chamo de desgraça, o que é que ela quer me dizer? O que é que eu preciso modificar? O que é que eu preciso trabalhar? O que é que precisa ser trabalhado em mim para que eu receba a cura real? Para que aquela doença, ela se afaste de mim. E que eu tenha vida, e vida com abundância. Que eu tenha uma qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É nós podermos sorrir com os olhos, com o nosso olhar, não é? Nós olhamos para algumas pessoas e é perceptível. Muitas pessoas sorriem com o olhar e outras pessoas choram com o olhar e a gente também percebe. O que é que precisa ser trabalhado? Porque vejam bem, item 24 do capítulo 5. A visão humana é limitada. A verdadeira desgraça está na consequência de um fato. Para julgar que algo seja bom ou ruim, precisamos ver as consequências. Não tem aquela história que muitos de nós, quando adoecemos, nos perguntamos, comentamos: poxa, mas fulano lá é tão mal, faz tanta maldade, e com ele parece nada de ruim acontecer. Não é assim? Meus irmãos, triste ilusão, nos diz o Evangelho. Triste ilusão. Feliz daqueles que choram, pois que serão. Triste daqueles que riem da desgraça dos outros, da dor dos outros, porque certamente de Deus, meus irmãos, nada se esconde. Deus tudo vê, tudo percebe, e nós estamos, ou seja, nenhum de nós está solto por aí. Todos nós estamos nas mãos desse Pai, como eu já disse, soberanamente justo e bom. Então, quando nós começamos a compreender esse processo, quando nós começamos a rever o Evangelho, nós começamos a rever os ensinamentos de Jesus, a maneira que Jesus falava, a maneira que Jesus agia.
E nós começamos a querer amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu. Nós começamos a compreender o processo de cura espiritual quando nós voltamos o nosso olhar. A Gênesis, capítulo 15, itens 10 a 17, que fala das curas. Tá? Quem ainda não leu, por favor, tá? Eu recomendo, porque vale muito a pena. Então, fala lá sobre a mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Sabemos nós, mulheres, e alguns homens, né, que são mais sensíveis e acompanham aí esses processos da esposa ou das filhas, como é difícil, né? Aquele sangramento todo mês, durante anos e anos. Imaginemos nós, essa mulher que sofria dessa hemorragia contínua durante 12 anos. E essa mulher teve forças de se aproximar de Jesus, de tocar as suas vestes, pois ela sabia que se ela tocasse as vestes de Jesus, bastaria para ela ser curada. Se ela apenas se aproximasse, então a nossa fé, ela pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Mas vejam bem, Jesus não disse, eu te curei. Jesus disse a ela, minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade. Vai em paz e fica curada da tua enfermidade, porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou. É assim conosco também, meus irmãos. E mais adiante, quando ele fala com o paralítico, disse-lhe Jesus, meu filho, tem confiança, perdoados te são os teus pecados. E aqueles que estavam ali em volta do mestre, se questionaram, mas por que é que perdoados estão os seus pecados? E Jesus mesmo disse, é mais fácil libertá-lo dos seus pecados. Vejam bem, porque enquanto nós estamos presos às nossas culpas, enquanto nós também não fazemos nenhum esforço para nos melhorar, para nos livrarmos, libertarmos daquilo que está nos criando a enfermidade, o problema continua ali. A causa continua ali. Então, se nós queremos buscar a cura real, meus irmãos, nós precisamos, primeiramente, nos perguntar como é que nós funcionamos. Como é que nós funcionamos no nosso dia a dia? Como está o nosso comportamento? Por que é que nós adoecemos? E aí tem um livro que eu vou recomendar também, José Carlos de Lucas, O Médico Jesus. E aqui fala, aqui trata desse nosso processo de cura espiritual, para que nós possamos compreender as raízes, de onde vem a nossa dor. Será que eu não sou uma pessoa muito rancorosa, que não consigo perdoar, que não consigo me perdoar, que me sinto culpada por tudo? Será que eu estou conduzindo a minha vida com o amor que Jesus me ensinou? Qual foi o amor que Jesus me ensinou? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós estamos nos amando? Nós estamos gostando daquilo que nós vemos no espelho? Nós estamos olhando para nós com amor, com ternura, com respeito, respeitando esse corpo físico que nos foi concedido para mais uma oportunidade, a oportunidade de mais uma existência, ou nós estamos maltratando esse corpo físico? Então vejam bem, meus irmãos, nós temos um compromisso primeiramente conosco e em seguida com o próximo.
Então, nós precisamos prestar atenção, precisamos observar, guardar os ensinamentos do Cristo, sermos gratos e compreender como é que nós reagimos diante daquilo que nós chamamos de desgraça. Que não é, como diz o Evangelho, não é aquilo que o homem supõe. Porque a nossa visão, ela é uma visão muito limitada enquanto encarnados. Nós temos uma visão muito limitada. Tanto é que quando nós estamos desencarnados no plano espiritual, nós escolhemos as provas mais difíceis, porque a nossa visão fica mais ampla. Nós queremos verdadeiramente curar o espírito. Nós queremos trilhar um caminho verdadeiro. Nós queremos nos libertar da ilusão, da falsa ilusão. Porque nós necessitamos para seguirmos em frente. Se nós verdadeiramente queremos seguir em frente, de cabeça erguida e com dignidade, nós precisamos começar a compreender como é que nós estamos lidando com esse nosso processo de cura. Como nós estamos trilhando essa caminhada. Porque cada um de nós reage de uma maneira. Tanto nas questões das doenças, como nas questões pessoais. Cada um reage de uma maneira. Não é assim? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito simples. Essa questão da depressão, né, que é uma pandemia. É uma pandemia também? E se nós nos permitirmos, nós vamos nos deixando arrastar. Aí aconteceu algo, então eu acredito que aquilo é o fim do mundo. Eu não tenho mais como resolver aquela situação. E aí eu vou dar esse exemplo de uma amiga. Eu tenho uma amiga que a loja dela, ela tem uma loja, e a loja dela foi assaltada várias vezes. Várias vezes. E uma das vezes, alguém entrou na loja, armado, colocou a arma na cabeça dela. Estava ela, funcionária e o esposo. E ela foi a pessoa mais ameaçada durante aquele assalto. Entretanto, no final de semana, ela é católica, no final de semana, no domingo, ela foi à missa. Ela me relatou que chorou muito durante a missa. No final, ela conversou com o padre e ela disse: eu voltei para casa leve. Eu entreguei nas mãos de Deus. Entretanto, tanto o esposo que estava no local, naquele mesmo momento, naquela mesma situação, o esposo e a funcionária entraram em depressão profunda por causa do mesmo acontecimento. Então, vejam bem, meus irmãos, é como nós reagimos aos acontecimentos. Nós precisamos perceber se nós não estamos valorizando excessivamente aquilo que nos acontece e adoecendo, então, o nosso corpo físico. Né? Porque vai refletir. A partir do momento que eu começo a pensar, vejam bem, nós temos aqui, quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios de uma mente desequilibrada. De uma mente em desequilíbrio. Então, está no livro Vinha de Luz. Quem quiser depois confere lá. E é interessante, porque quando nós nos desajustamos, nos desalinhamos, algo vira uma tempestade dentro de nós e, logicamente, isso vai trazer consequências, né? Na maioria das vezes, consequências um diagnóstico médico. Então, tomemos cuidado com isso. Tudo começa pelo nosso pensamento. Vou recomendar mais um livro aqui. O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis. Que vai nos explicar em detalhes por que é que nós insistimos em construir um prédio miserável, quando nós podemos perfeitamente construir um prédio grandioso nessa nossa jornada terrena, nessa oportunidade fantástica que é a vida. Então, vamos lá, para encerrar aqui. Gratidão, não é? Vamos pensar na gratidão? Em agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje,
Agradecer por termos despertado, pelo dia belíssimo que nós vemos raiar, pela nossa visão. Vejam bem o que diz Jesus. Mas vocês, como são felizes. Mas vocês, como são felizes. Pois seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Feliz de nós. Feliz de nós que estamos aqui, na noite de hoje, tendo a oportunidade de recomeçar, de fazer diferente, de cuidar melhor do nosso corpo físico e principalmente da nossa questão espiritual. Então, meus irmãos, deixo aí essa mensagem, de Jesus, que está em Mateus, capítulo 13, versículos 16 a 17. E vamos encerrar aqui, então, com uma mensagem de gratidão. Agradecemos-te, Senhor, pela glória de viver e pela honra de amar. Muito obrigada, Senhor, pelo que me destes e por tudo que me dás. Muito obrigada pelo pão, pelo ar e pela paz. Muito obrigada, Senhor, pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam os céus, a terra e o mar, que acompanham a ave fagueira que corre ligeira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. E diante de minha visão, pelos cegos eu formulo uma oração. Eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigada, Senhor, pelos meus ouvidos que me foram dados por Ti. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas dos olhos do mundo inteiro. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor, no Teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigada, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção e o Teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu quero Te rogar pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam à noite, pelos que não falam de dia. Eu sei que depois desta dor, no Teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigada, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, mãos de amor, mãos de caridade, mãos de solidariedade, mãos que apertam as mãos de poesia, de sintonia, mãos de psicografias, mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor, mãos que acolhem ao seio do corpo um filho alheio sem receio. Ai, pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigada, Senhor, porque eu posso bailar. Eu olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados. Eu posso andar. E eu oro por eles. Pois eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigada, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. E não importa se este lar é uma mansão, um bangalô, seja lá o que for, o importante é que dentro dele exista amor. O amor de pai, o amor de mãe, o amor de esposo, de esposa, de filhos e de irmãos. De alguém que lhes estenda a mão. Pois é tão triste viver na solidão. Mas se eu não tiver ninguém para amar, um teto para me acolher, uma cama para me deitar, mesmo assim eu não reclamarei e nem blasfemarei. Simplesmente eu direi: obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada, Senhor, por quê? Porque eu creio em Ti, pelo Teu amor, pelo Teu imenso amor. Muito, muito obrigada, Senhor. E muito obrigada a todos pela paciência, pelo carinho dos olhares. Que Jesus nos abençoe e que assim seja.
Então, queridos irmãos, vamos agradecer a Rosemary pela palestra da noite de hoje, que tanto nos esclareceu sobre esses processos de cura, de autocura e da necessidade da gente realizar realmente uma reforma íntima e ver nas coisas pequenas, simples do nosso dia a dia a beleza e a felicidade que está por detrás de todas elas. Dessa forma, então, caros irmãos, para concluirmos a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e com o concurso dos benfeitores espirituais desta casa, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, corações revigorados, reenergizados, agradecendo por este momento de esclarecimento e aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Pedimos então para os irmãos se prepararem em silêncio para a segunda parte dos trabalhos da noite, para o passe coletivo, e convidamos os passistas, os trabalhadores, para se dirigirem à frente da sala. Queridos irmãos, o que seria o passe? O passe tem a finalidade de auxiliar a recuperação das nossas energias físicas, mentais e espirituais. Durante o passe, há troca de energias físicas, mentais e espirituais, guiadas pelo sentimento do amor, trazendo equilíbrio dos pensamentos e das emoções, restabelecendo a nossa harmonia interior. Nesse instante, queridos irmãos, vamos daqui e dos nossos lares fechar os nossos olhos, respirar lenta e profundamente, esquecendo-nos de tudo o que se passou conosco neste dia, nossas preocupações, nossas atribulações, colocando tudo nas mãos de Jesus e de Deus. Vamos sentir em nós a presença serena de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão maior, sentindo jorrar da fonte divina os fluidos balsâmicos sobre nossos corpos físicos e espirituais, dissipando todos os fluidos deletérios do nosso organismo, auxiliando-nos na recuperação física, mental e espiritual. Pedimos, ajuda-nos, Pai amantíssimo, dando-nos forças neste momento para superarmos as dificuldades pelas quais estamos passando, com eventos catastróficos e pandêmicos assolando a humanidade. Lembrando-nos das palavras do apóstolo Paulo, no sentido de que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, pois vivemos momentos decisivos de transformação moral, renovação íntima e de escolha dos valores espirituais. É quando Jesus nos chama para o serviço da redenção de nós mesmos e dos nossos semelhantes, que compreendemos que a Terra, a Mãe Gaia, a escola de iluminação, o hospital de reabilitação, é a nossa morada de trabalho e de libertação.
nós, espíritos, rumo a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e justiça. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja.